Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sati, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. É a sua primeira vez no canal? Por favor, se inscreva, curte, comente, compartilhe, porque dessa forma vai estar ajudando o canal a trazer muitas novidades. Novidades, né? Olha, eu gaguejando. Tá. Então, e hoje temos o nosso podcast Entre Amigos, trazendo uma pessoa maravilhosa, que é a Valdívia Latari. Valdívia, seja muito bem-vinda e gratidão por ter aceito o nosso convite. A gratidão é minha e a alegria também. Valdívia, a gente vai contar para o pessoal como é que foi o nosso encontro virtual, né? Maravilha. Eu já tinha, né? Vou contar aqui para o pessoal. Eu já tinha esse livro maravilhoso aqui, ó, que está ali atrás com a capa também. Eu tinha esse livro há muito tempo e a gente está desenvolvendo esse trabalho com as frequências sonoras. E aí eu tinha muita vontade de fazer esse trabalho com a missão do raio cósmico. E aí, depois de tudo pronto, eu falei, ai, mas a gente tem que conversar com a autora, eu pedi autorização. E aí, para minha surpresa, eu recebi o contato, né, da Val. E aí, gentilmente, super carinhosa com a gente, aceitou fazer esse podcast. E aí a gente está muito, muito, muito feliz, né? Exatamente, né? Quando está começando o outono, né? Uma data tão importante, né? No ano, e a gente ter você aqui com a gente, Val. Aí eu já sou logo abusada, né? Já te chamo logo de Val. Por gentileza, por gentileza. E aí a gente ficou muito feliz, né, com o seu com você ter aceito o nosso convite. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, né, saber um pouquinho desse livro e dos outros que você tem também, né? Saber um pouco da sua história, porque eu acho que, né, vai entrelaçar tudo isso que você vai passar para a gente, né? Um pouquinho do seu conhecimento, né? Para chegar até esse livro maravilhoso e os outros que você tem também. Maravilha. Bom, claro que a gratidão é minha, a alegria também, é uma honra estar com vocês. E de coração espero ter contribuição, né, para o canal, para vocês e para todas as pessoas que seguem, que curtem e que continuem curtindo, né, porque com certeza. E daí eu acho que é tudo muito de bom que vocês têm para trazer, né, para o pessoal. Então, espero de coração ser esta contribuição também e convidar aí a galera, né, para fazer parte deste grande movimento que vocês estão propondo. Isso é muito bom. Já fico feliz com toda essa ideia, né, do seu projeto, do projeto de vocês, especialmente colocando agora, individualizando os raios, né? Fazendo essa conexão com o som, a frequência. Então, isso eu acredito que é só contribuição máxima, né? Para as pessoas, para realmente assim elevar a frequência de Sim. todos, da humanidade, da Terra, porque eu acho que essa é a missão. Eu acho que é um momento até da gente se sentir privilegiados É por estar verdade. aqui e principalmente colocando a nossa mente, a nossa consciência superior para funcionar, né? Para poder fazer e trazer o melhor para um tudo e um todo. E falando um pouquinho da minha história, bom, toda a história ela começou com o mediunismo, né? Com a mediunidade e de lá para cá, claro, foi quase que todos os anos da minha vida, né? Passando pelo kardecismo, fazendo todo esse processo, né? De lapidação da mediunidade. E lá dentro mesmo eu passei a mudanças, as transformações também mediúnicas.
Então, de psicografia, passei a canalizar. Mas foi lá dentro mesmo, eu digo lá dentro, né, do kardecismo, ou seja, dentro do centro ao qual eu frequentava, passei muitos anos da minha vida fazendo escola de médiuns, evangelização, trabalhando, aquela coisa toda. Então, foi lá dentro mesmo que eu comecei a passar por essas transformações mediúnicas e já a canalizar aos mestres ascensos, arcanjos, anjos, Elohim, um pouco diferente, né, do habitual do espiritismo, e também seres das estrelas, né, os irmãos espaciais. E aí chegou aquele momento de, já que estava, né, por esse caminho da transformação, os mestres, ou seja, os mentores, disseram que eu já havia chegado o momento de cumprir. Foi. Então, e foi assim. Aí, quando os mestres disseram que eu já havia cumprido, né, a minha missão ali dentro do centro e que eu precisava pegar o meu caminho, né, seguir e dali para frente cumprir. E assim foi. Foi quando eu abri a casa, né, o espaço. Meu primeiro espaço foi pequenininho, e daí só que não comportava. Na verdade, comecei na minha casa, no apartamento mesmo, que as pessoas me procuravam, né? Só que aí começou a ficar difícil, eu não tinha mais onde pôr as pessoas dentro da sala do apartamento. Aí eu fui procurar por um espaço, e daí foi, e assim estou até hoje. E aí tudo começou a acontecer. Aí eu comecei a direcionar, né, os mestres ascensos, mentores todos, começaram a dar as orientações, né, a me guiar mesmo, a me conduzir o que devia, o que não devia, né, ser feito. Eu sempre fui muito obediente, procurei sempre ser muito obediente. Não sou muito, talvez, disciplinada quanto eles desejassem, e eu também. Mas, ao menos, obediente eu procurei a ser, porque era tudo que eu sempre sonhei. Como eu sofri muito de criança e mesmo na adolescência e jovem, por conta de ser média, ser sensível, e não tinha todo aquele respaldo, sabe? Todo aquele apoio, por falta mesmo de conhecimento dos pais também, aquela coisa toda. Tudo que eu queria, né, era realmente cumprir a minha missão, ou seja, sentir paz por estar fazendo a coisa certa. E assim foi. Então, eu procurei ser sempre muito obediente ao plano espiritual, sabe? A não ficar naquela coisa da resistência e nem teimando, sabe? Então, as coisas fluíram e fluem até os dias de hoje, nesse sentido. Sabe uma coisa que às vezes eu percebo nas pessoas, é quando a gente fala assim, o raio cósmico de missão. As pessoas colocam uma dificuldade, uma coisa tão longe, né? E na verdade é só a gente, né, fluir, né? Deixar, né, as coisas acontecerem, né? Não é algo mágico, né? Na verdade é Não. mágico dentro da gente, né? Mas Sim, assim, é algo sim. que vai acontecendo, né? Até mesmo o meu encontro com as meninas também foi meio isso, assim. Eu tinha certeza que era isso que eu queria, que eu queria fazer alguma coisa mais a maior, né? Do que e eu não conseguiria fazer sozinha. Então, assim, eu acho que as coisas vão acontecendo e conforme a gente vai aceitando isso, né? As coisas vão realmente acontecendo, né? Eu acho que a resistência que é o problema. Sim, sempre, sempre. Dúvida, os mestres ascensos falam, Ego. especialmente o mestre Serapis Bey. Ele diz que a maior trava dos discípulos, né, porque ele chama todos nós de discípulos, ele diz que a maior trava de um discípulo é justamente a dúvida, o medo, sabe?
e essa resistência, porque acaba gerando um muro, né? Uma barreira. Então, às vezes, o plano espiritual, o seu anjo da guarda, enfim, os mentores, protetores, guias espirituais, os mestres, enfim, eles ficam ali, te orientando, né, incutindo aquela consciência, tudo, e a gente, né, resistindo, teimando, duvidando da Sim. capacidade, né, de que pode, de que é você mesmo. Eu digo até por experiência, eu também tive aquele momento. Eu também fui assim por um dentro, né? Como, por exemplo, sair da casa espírita para mim, eu dizia para eles, meu Deus, o que vou eu fazer sozinha neste mundo, né? Não, não é, está errado, vocês estão enganados, não sou eu, não, que vocês procuram. Porque eu estou muito bem aqui, confortável, né, sobre Sim. outras lideranças, né, dos dirigentes da casa, protegida, então Zona de você se sente conforto, mais né? seguro, é. E, de repente, sabe, como eu disse, eu procurei sempre ser obediente, então respirei fundo, né, e fui, falei, seja lá o que Deus quiser, e aquilo que eu acredito, né, estão aí para me ajudar, para mim, vai acontecer tudo de bom, desde que eu não, né, realmente não coloque todos esses obstáculos, esses empecilhos. E foi o que aconteceu, e realmente essa é a prova. Então, quando você hoje, né, o raio de missão, quando começou toda a história, né, de eu canalizar, sabe? Quando Mestre Moria disse que eu ia canalizar o raio de missão para a humanidade, que tinha chegado a hora. A humanidade precisava saber que estava aqui por um propósito divino, que o Criador, o Eterno, tem um propósito divino na vida de toda a criação, de todos os filhos e filhas, né, aqui na Terra. Então, eu disse, tá, e como vai ser isso, né? Porque você não faz ideia, né? A gente não tem Sim. noção, sabe? A gente complica tanto as É. coisas são tão simples e fácil, só que a gente, né, complica por demais. É Então, bom você eu falar aprendi isso, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu acredito, mas fica aquele medo e fala assim, não, não vou não. E aí, e todo mundo passa por isso, né? De sim, falar que sim, acredita, mas que às vezes fica assim, não, melhor não, né? é, E, então, assim, todo mundo passa por isso, né? A gente teve várias dificuldades que a gente conseguiu superar, não é fácil, a gente trabalha muito para estar fazendo tudo isso, mas a gente procura colocar tudo com muito prazer, com muita alegria, e assim, não ser, colocar um peso de obrigação, né? Precisa ser isso, algo gostoso, leve, suave, leve, os encontros que a gente tem tido, né? Com o professor Marcos esse ano, com a Thalita semana passada, com você e outros que virão, outros que a gente fez no ano passado que tem mais conteúdo para passar. Então, assim, a gente sempre pensa, tem que ser gostoso para todo mundo, tem que ser conteúdos interessantes e que as pessoas tenham dúvida e que a gente possa, de certa forma, colaborar, mas às vezes a gente, né, dá aquela travada porque a gente fala assim, ai, não, mas aí eu vou deixar de fazer não sei o quê. Não, a gente tem a missão, né? Então a gente tem que cumprir. Então a gente procura fazer tudo da maneira mais leve. E eu sim. imagino que, né, da sua responsabilidade e o quanto, né, foi difícil para você, mas que você foi superando, né? Sim, sim, e é o que acontece com todos. É só uma questão de tempo e de oportunidade, de Sim, nós mesmos nos dar a oportunidade de mostrar, de provar para nós mesmos que nós podemos, né? Porque eu comecei a pensar assim, eu falei assim, poxa, se Deus que é Deus, né? Tá confiando em mim. Se esses seres maravilhosos, né? Uma hierarquia de um nível, né?
sensacional, superior, está confiando em mim, ora as bolas, né? Quem sou eu para ficar aqui nessa brincadeirinha de não confiar, né? Aí falei, para com isso, né? E vamos, sabe? Fechei os olhos e fui. Então, e isso é todo mundo. Mestra Nada, inclusive, a mestra do sexto raio, ela diz isso, sabe? Que nós precisamos começar a observar a natureza, né? A natureza, você olha para um animal, você olha para as aves, você olha para as pedras, para os cristais, tudo tem o quê? A inteligência divina. Tudo é composto por uma inteligência superior, não é? Por algo Uhum. maior, que é invisível, mas é sentível, né? Dá para a gente Sim, sentir. sim. Então, é observar se eles que, no caso, não seriam racionais, não teriam, né, a mesma condição e capacidade que nós temos, né? Porque nós somos, o ser humano é muito divino, é muito agraciado, né? De um potencial, enfim, incomensurável. Então, a gente olha para tudo isso à volta e você consegue ver que as manifestações divinas em tudo isso, que dirá no ser humano. Então, é uma questão realmente, sabe, da gente. A humildade, né? Primeiramente, eu acho que nos falta muito essa questão da humildade, porque a gente está sempre preocupados com o ego, o orgulho, né? Ai, o que os outros vão dizer, que isso, que aquilo. Para você ter uma ideia, eu falava muito na gíria, né? Eu tinha, eu tive meu lado, né? Assim, meio hippie, aquela coisa toda. Então, aí eu falava para o plano espiritual, mas como assim? Eu nem sequer sei falar, eu nem sequer assim, sabe, sei conversar, que dirá fazer essas coisas todas, né? Então, eles falavam, isso não é com isso que você deve se preocupar, né? E realmente, sabe, eu falei, e é simplesmente ser você mesmo, sempre falar isso para mim. Você só precisa ser você mesmo e botar o seu amor e a sua luz e com humildade sempre. E lembrar do amor incondicional, sabe? E tudo isso, sabe? Que eu fui procurando seguir essas orientações, né? Essas dicas. Eu falei, se é assim, se eu não tenho que, né, falar difícil, se eu não tenho que ficar pensando na hora qual é a palavra certa, né, do português certo, aquela coisa toda para fazer, Sim, perfeito, estou indo. E realmente, exatamente. olha, né, eu ia nos lugares assim, super, né, as casas espíritas mesmo, fui em muitas casas espíritas da palestra do Raio de Missão, espaços, ixi, um monte de lugar, né, aqui, meio fora e tal. E eu chegava, nem parecia, né? Assim, eu no sentido, realmente, cadê aquela pessoa, sabe? Cadê aquela que falava que não sabia falar e essa coisa toda? Nada disso. Com nada disso nós devemos nos preocupar. A gente só tem mesmo, devemos, aliás, nos preocupar com uma coisa só, com a verdade, sabe? Em sermos verdadeiros, em sermos honestos, em sermos amorosos, né? E sermos humildes, que eu acho que isso faz toda a diferença para todos nós, né? No sentido de quando a gente tem uma missão assim de estar à frente, né? De alguma coisa, como vocês hoje, né? Com o canal. Então, é isso. É só ser simplesmente vocês, fazer aquilo que acredita com o melhor do amor de cada Sim. uma e deixar fluir, sabe? A luz expande, né? Você sabe que o Então, nome, né, Recanto Sátia, é exatamente por causa disso, né? Sátia quer dizer verdade. Então, a gente queria muito trazer verdade no que a gente acredita, no que a gente quer, sabe? Procurar ser o mais correto possível, né? Olhar para as coisas e tentar trazer o melhor, né, da gente, dos convidados.
E aí, eu e a Caco, nós éramos muito tímidas. E a gente tinha muita vergonha de falar. Ah, o que que vão pensar e tudo. E aí, depois que a gente começou, a Ninete foi que incentivou a gente, né? A Ninete também é escritora, e a Ninete incentivou a gente. Aí a gente perdeu a vergonha, agora a gente já fala, é exatamente o que você falou, né? É a nossa verdade. Se a gente acredita na gente, né? Se a gente é verdade, de verdade, então, né, não tem problema, né? Sim, é isso que vai ser passado, né? É isso que vai ser transmitido, e é isso que vai ser captado, né? Então, não precisamos nos preocupar com o julgamento, né? Com essas coisas todas, porque não tem a ver. E se colocar assim na posição, né? Se, E, poxa, o Eterno está confiando em mim para fazer tal trabalho, né? O plano espiritual, uma hierarquia, eu sei que tem uma hierarquia por detrás, me inspirando, me orientando, Então, o que mais a gente precisa, né? Só nos colocar com o nosso melhor. E aí deixar que tudo aconteça, né? Flua e como as tem coisas que vão ser. fluindo, né? E assim, uma Sim, coisa que eu reparo muito é, principalmente em relação a livros e tal, quando a gente pensa assim, ai, nossa, essa pessoa escreveu um livro, e parece que a pessoa vive em outro planeta, né? As pessoas não acham que elas são pessoas como a gente. A Ninete, quando ela aceitou o convite de estar fazendo esse trabalho e tudo, e algumas pessoas, amigas minhas e tal, falavam assim: ah, eu conheço ela, ah, eu gosto muito dela, eu sigo ela. Aí eu ficava assim: nossa, que engraçado, né? São outras visões, né? Como você. Eu olhava para o livro, eu jamais imaginei que eu ia te conhecer. Então, assim, é engraçado como a gente distancia, né? Sem sim, necessidade, né? Então, a completo. intenção aqui do canal é exatamente trazer, né, as pessoas, assim, ver que é de carne e osso, né, e Sim, que tem tanta sim, coisa para conversar, né, que às vezes na escrita, né, não passa tanta emoção quanto você falar, né. No com caso da certeza. Ninete, falando sobre a psicogenealogia, você falando sobre o seu conteúdo e seus livros. Então, assim, fica tão mais perto da gente, né? Os Sim, conteúdos, né? Fica tão mais vivo. Então, a ideia é essa. E aí, eu fico sempre pensando, eu falo assim, aí eu vou lá e eu vou convidar essa pessoa. O não eu já tenho, então eu vou convidar. Se a pessoa puder, se ela quiser vir, vai ser um prazer. Assim, tem dado certo, né? Então, a gente tem conseguido trazer, porque a nossa ideia é ficar leve, é ficar gostoso para vocês e para a gente, né? E para quem está escutando, quem está assistindo, né? Começar a se interessar por alguns assuntos que às vezes estavam tão longe, né? Tão difíceis. é isso mesmo. E é o caminho, eu acredito, né? É o caminho. Eu me lembro que quando, assim, mesmo na escola, até hoje é assim, até hoje acontece isso, das pessoas, sabe? Fica assim, me olhando e fica assim. Aí eu olho, eu sorrio, né? A pessoa fala, eu posso te dar um abraço? Eu falei, misericórdia, por que não? Assim, então é muito curioso mesmo a forma, mas não é nem sempre a gente que coloca isso, né? Como é o meu Sim, caso, eu coloco essa barreira, né? Eu estou sempre perto, né? Eu nunca fiquei distante, nem mesmo num palco, né? Num lugar assim, sempre no mesmo nível. Então, mas mesmo assim, as pessoas, sabe, não sei por que razão, tem essa, né, sente assim. Então, é muito importante as pessoas quebrarem isso, né, e não se sentir por nenhum momento diminuídas, né. Por isso que eu acho que a gente ter, sabe, trabalhar, conservar e ser, né? Porque não é o ter, é o ser verdadeiramente, trabalhar essa coisa toda da humildade que eu aprendi muito, inclusive, com o nosso amado mestre Kuthumi, né?
que é do dia de hoje que eu falei, os mantos dourados, né? Sim. Então, é isso, a humildade, né? Então, é a gente saber realmente e transmitir isso, e fazer com que as pessoas captem, né, dentro daquilo que é real, e não você ficar pintando, né, passando uma, enfim, uma coisa que Distanciando, né, as coisas, né? A gente quer aproximar e não distanciar. exatamente. Então, eu hoje, né, assim, dou glórias por realmente, ao menos, né, em algumas coisas, claro que a gente tem muito que aprender, tem muito que lapidar, a gente tem muito ainda que fazer, né, no que se tange assim, ao nosso eu, né? Mas na medida que a gente vai colocando em prática, mesmo aos pouquinhos, né? Porque outra lembrança que eu tenho da mestra Nada, né, do sexto raio, é quando a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente fala assim, nossa, mas como é amar incondicionalmente, né? Como que eu vou alcançar isso? Que é o atributo, né, a virtude maior do sexto raio. O sexto raio, ele veio para essa finalidade. Ele veio para desenvolver o amor incondicional, né? Na prática mesmo. E aí as pessoas questionam, falam assim, mas como que eu vou chegar nisso? E não certa vez, né, canalizando assim no meio de todo mundo, a mestra Nada disse: comece a amar a si mesmo, comece a amar a terra, comece a amar as pedras, tudo que você encontra. Se você tem dificuldade de chegar a amar alguém, porque você acha que esse alguém te ofendeu, te feriu, né? E você não consegue perdoar e não consegue. Como que eu vou amar essa pessoa como foi recomendado, né? O valor de amar independente de quem, e não aqueles que te agradam só, né? Então, comece por isso, por esse caminho. Então, aí a gente vê que realmente fica fácil, porque eu acho que, principalmente hoje, sabe, nesses últimos tempos, eu acho que todos nós que estamos aqui, é pensar nisso, sabe? Trabalhar o amor incondicional, trabalhar a humildade, trabalhar a compaixão e a misericórdia, porque é isso que você olha para o mundo frente a muitas situações, a muitas questões, e você vê que é mesmo uma questão de misericórdia. E eu entendo e acho, tá? Tanto trabalhando assim, através dos raios, que é por misericórdia, por amor incondicional e compaixão que a gente está tendo essa oportunidade, sabe? Porque nós não somos perfeitos 100%, né? É um exercício diário, né? Não é? Então, assim, isso precisa quebrar, né? As pessoas precisam, ninguém aqui é mais que ninguém, ninguém está aqui, sabe, para dar banho em ninguém de nada. Estamos todos no mesmo barco para aprender, sabe? Mas para esse aprendizagem ser realmente o bom e o real, é necessário que cada um também dê o seu melhor, né? Esconda, guarde um pouco, né, do lado as suas flechas, né, as suas setas venenosas e atue mais com o melhor do amor, né? Até agora, você falou muita coisa interessante, mas assim, eu estava aqui pensando Hum, que dentro do seu livro vem as definições e às vezes as pessoas falam assim, eu quero saber qual é o meu raio. E aí aham, fala, meu raio é o 5, é o 6, é o 7, mas ela não consegue entender qual é a mensagem que está ali, né? Então, assim, é a mesma coisa da palavra gratidão. As pessoas falam isso e elas não sentem no coração realmente o que é a palavra. A mesma coisa que você falou ainda agora, misericórdia, né? E misericórdia é uma palavra que a gente usa muito, mas que às vezes a gente não consegue internalizar, né? Então eu acho que, pelo que você está falando, você já falou de vários mestres, e assim, eu achei muito interessante. Aí eu vou te pedir se você pode falar de cada raio,
correspondente a cada mestre, porque eu achei tão interessante cada um, que eu acho que o pessoal vai gostar muito. Perfeito. Então, assim, é uma forma muito simplificada que nós devemos olhar para os raios, sabe? Então, um exemplo, uma pessoa do raio azul que vai fazer ali as continhas, né? Usar-se da fórmula e chegar que ela é do raio azul. Qual a real e verdadeira missão de um raio azul? Da mesma maneira que Arcanjo Miguel, se ele vem, né, incansavelmente todos os domingos, incutir na humanidade, em todos nós, e especialmente nas pessoas do raio azul, a fé, o poder e a vontade divina, qual seria a missão deste raio azul? A mesma, igual, né? Então, o que provavelmente vai acontecer com uma pessoa do raio azul? Os desafios que vão surgir para ela é justamente o quê? Pessoas indecisas, pessoas sem determinação, pessoas cheias de dúvidas, pessoas fracas. Por quê? A missão do raio azul é estar ou à frente, puxando as pessoas para andar, para caminhar, ou atrás empurrando. Do mesmo modo que ela veio para também ensinar as pessoas a ter fé, ela veio para desenvolver a fé nelas. Não é porque Deus vai colocar no caminho dela, né, na missão dela, pessoas enfraquecidas da fé, que ela já tem a fé desenvolvida. Ao contrário, todas as qualidades divinas de cada raio ao qual nós pertencemos, nós viemos para desenvolver em nós. Só que é lógico, não existe um tempo, não dá para esperar primeiro a gente se lapidar, desenvolver 100% em nós aquela virtude, aquela qualidade, para ajudar, sair ajudando e incutindo no outro. Não, por isso nós somos desafiados, por isso vêm as provações, porque ao mesmo tempo que a gente vai estar aprendendo, desenvolvendo em nós, nós vamos estar praticando. Então, um exemplo, a pessoa, continuando na pessoa do raio azul, se ela já, por natureza, é enfraquecida da fé, o que vai acontecer? O que a sabedoria divina vai colocar no caminho dela? Pessoas mais enfraquecidas na fé. Aí, o que vai acontecer? Quando ela menos espera, ela está diante daquelas pessoas e está orientando, falando para as pessoas, acredite em você, sabe? Você pode, você é maravilhosa, você é maravilhoso, vai lá, você consegue. Percebeu? Olha o que a pessoa está fazendo. Ela está justamente incutindo, né? Está inspirando, levantando a autoestima daquela pessoa enfraquecida. Consequentemente, o que vai estar acontecendo com ela? Puxa, eu que pensei que eu não tinha nada para dar, que eu era também, precisava de fé, estou tendo fé a partir do momento que eu estou transmitindo. Então, a responsabilidade, eu acho que é o que cabe, sabe, a cada raio, a responsabilidade de saber que todas as virtudes contidas em cada raio, assim como as não virtudes, porque todos os raios têm os dois gumes, hein? Tem os dois gumes, tá? Todo o lado divino, luz, e todo o lado não virtuoso também. Então, não podemos esquecer. Então, uma pessoa do raio azul, ao mesmo tempo que ela veio desenvolver a fé, a determinação, a coragem, a audácia, o destemor, o poder, sabe? O poder divino, ela veio também para combater
o orgulho, o egoísmo, a vaidade desmesurada, né? Fora da moderação, ou seja, a tirania, a arrogância. Então, olha quanta coisa. Então, é isso que nós precisamos ser conscientes. Não é porque você possui o raio, nossa, eu tenho um arcanjo Miguel de arcanjo, nossa, eu sou puro poder divino. Nada disso, você veio desenvolver tudo isso, né? Veio Nossa, eu tô trabalhar babando aqui com essa explicação do raio, do primeiro raio. o primeiro raio. Maravilhoso. Eu tô Então, pensando já no pessoal vendo isso. Ai, o meu é 7, ainda vai demorar. espera Mas lá, que cada a um, eu gente... acho que a gente conhece alguém de algum raio, né? E a gente começa a visualizar, né? Amei essa Exatamente. explicação. Então, o mestre Moria, o arcanjo Miguel, Elohim, Hércules e Amazon, eles incansavelmente vêm aos domingos para incutir isso na humanidade, na Terra e em todos nós, em particular naqueles que é do raio, para justamente não faltar tudo isso, né? Essa força divina para fazer o que precisa ser feito nessa existência. Da mesma forma, na segunda-feira, o segundo raio, os senhores do manto dourado, né? Cutumi, Lanto, enfim, todos os senhores do manto dourado, justamente com o arcanjo Jofiel, Elohim, Cassiopeia e Minerva, vem trazer o quê toda segunda-feira? A luz dourada, do amarelo ouro, que é justamente para que nós continuemos firmes a desenvolver, a trabalhar nossa iluminação na sabedoria divina, no discernimento, que é a chavinha do segundo raio. Então, o que nós vemos nas pessoas do segundo raio? Elas são nervosas, têm problemas no sistema nervoso, têm problemas de desequilíbrio emocional. E muito, né? E o raio amarelo é para tudo isso. Tá? Veio para trazer isso. As pessoas do raio amarelo veio para ensinar, né? Para ser justamente aquela pessoa orientadora, conselheira, é o raio dos psicólogos, inclusive, dos professores. Então, o que nós precisamos entender? Que, independente do raio de missão ao qual nós viemos desenvolver, porque nos falta aquelas qualidades, aquelas virtudes, e muitas vezes temos um pouco mais somatizadas, no casos, as não virtudes, nós temos ainda o raio do qual nós nos desenvolvemos, porque muitas vezes você vai pegar um professor, um psicólogo, e ele não é do raio dourado, mas ele tem o raio dourado já de amparador, de apoiador, de sustentador, para ele desenvolver aquela carreira, aquela profissão, aquela missão, né? Então, assim, é isso que a gente precisa observar. Da mesma forma, as pessoas pertencentes ao raio rosa, terça-feira, mestra Rovena, Arcanjo Samuel, Elohim Orion, né? O que eles procuram fazer, né? Angélica e Orion, o que eles procuram fazer? Incutir o amor divino, a tolerância, a paciência, e ao contrário, as pessoas que é deste raio é tudo ao contrário. Muitos problemas de ordem de relacionamento e no amor não conseguem, né? São muito intolerantes, muito impacientes, muito irritantes, se irritam com qualquer coisa, sabe? Então, ou seja, por que veio no raio rosa? Justamente para trabalhar esse amor divino, porque através do amor divino vai desenvolver a tolerância, a paciência e por aí afora. Então, são os desafios ao mesmo tempo com as virtudes que nós somos vestidos para poder conseguir dar conta da nossa missão. No quarto raio, as pessoas nascidas, se tem o quarto raio do amado Mestre Serapis Bey, Arcanjo Gabriel, né? O Elohim, a Estreia e claro, eles são o quê? Pessoas do raio branco,
elas vieram para desenvolver o otimismo, a pureza, a ressurreição e a vida. E elas são tudo ao contrário, pelo menos os que eu conheço, pessimista, sabe? Ao contrário, assim, né? Pensa negativo, só vê o lado negativo das coisas, sabe? Então, por que nasceu no quarto raio? Justamente para ter a oportunidade de trabalhar tudo isso e ter o amparo de todos esses seres maravilhosos responsáveis para ficar ali, amparando, inspirando, orientando, né? Do mesmo modo, as pessoas do quinto raio, o arcanjo Rafael, o amado mestre Hilarion, né? Os Elohim Vista e Cristal. Então, o que eles vêm incutir todas as quintas-feiras em nós, na humanidade, no mundo, na Terra? A verdade, o raio da cura e da verdade, da concentração. E aí, ver o quê? Pessoas do raio verde com a mente muito concreta, muito tipo São Tomé, quero ver para crer, sabe? Tudo assim. Então, ou seja, né? E tem o dom de vir curar. É o dom dos terapeutas, é o dom dos médicos. É sim, porém, às vezes as pessoas não têm o entendimento suficiente de saber. Por exemplo, você pode ser uma terapeuta de artes, de homeostase, de radiestesia, do que quer que seja. Mas para cumprir a missão do raio verde, se você é raio verde, não é você operar com essas técnicas, ser uma ótima reikiana, Magnified Healing e tudo mais. Não. É ajudar este cliente, este paciente, a encontrar a verdade que levou a ele esta desarmonia, este desequilíbrio, este desarranjo, essa enfermidade em que ele se encontra, né? E não jogar só as terapias em cima dele, percebe? Então, é isso que nós precisamos ficar atento. Mas é claro, primeiramente, desenvolver em si mesmo. Porque os quinto raios também eu observo no meio de todos esses anos que eles se acham muito donos da verdade. Eles gostam de ser francos e de lascar a verdade nas pessoas, sabe? Só que se esquecem de olhar também quando é eles a própria verdade, né? E gera uma discussão e tudo mais. Então, esta é a responsabilidade de um quinto raio. É bem aquela coisa, médico, cure-te a ti mesmo, primeiro, né? O sexto raio, raio do amado Mestre Jesus, e desde que ele é o governador do mundo, o diretor do mundo, o presidente do mundo, ficou o mestre Nada, né? Esse ser tão maravilhoso que tem uma história linda. Ela, juntamente com o arcanjo Uriel, Elohim tranquilitas e pacífica. Olha só, já diz tudo o nome, né? Veio para incutir em todos nós o amor incondicional, a paz, a tranquilidade. E isso a gente recebe todas as sextas-feiras. Então, a pessoa do raio rubi, né, do sexto raio, qual a missão dela se não ser a paz? Onde quer que haja discórdia, desentendimento, não é para ela poder pôr mais fogo mais lenha na fogueira, não, é ao contrário. É para ela promover ali e falar, opa, vamos parando e É ser a apaziguador. Pacificar, né? E não ser destramelhado, né? Acabar sendo mais ainda agitado do que já a coisa tá, né? Então, é muito simples a gente ver qual a missão e como cumprir ela e como dar conta de executar a nossa missão baseados nos raios, sabe? Quando a gente tem esta oportunidade, que foi o que o mestre Moria quis
né? Quando me passou essa missão e me deu essa graça, né? Me honra muito de ter tido essa graça de ser o canal para o seu raio cósmico de missão, trazer esse conhecimento para a humanidade. Então, ele quis isso mesmo, para que nós não perdêssemos mais o nosso tempo, sabe? Nem perdêssemos mais dinheiro, procurando algo que está dentro de nós, soluções que estão nas nossas próprias mãos, estão tudo aqui, né? Então, é muito simples, mas a gente gosta de complicar um pouco. Então, é muito fácil se a gente for se deixar guiar, né? Poxa vida, fazer aos outros o que não quer para você, amar o próximo como a si mesmo, olha que simples, né? É sexto raio, isso tudo é sexto raio, é o raio de Jesus. Então, se a gente for realmente seguir os passos, né, de todo o ensinamento que ele deixou, olha que maravilha, a gente aperfeiçoa o mundo, a gente faz com que o mundo torne-se mais rapidamente, né, em paz, né, tranquilo, sabe? Se nós trabalharmos este amor que todos nós fomos feitos e temos ele, sabe? Amando desde o pequenininho, como a mestra Nada ensina, né? Comece pelas pedrinhas. Daqui a pouco você vai ver que você está amando tudo, sabe? A lua, as estrelas, o céu, a toda a natureza e, consequentemente, Abraçando árvore. daí você é um pulinho, é facinho você chegar no ser humano, sabe? Mesmo aqueles que ainda você tem ali um desencontro, né? Então eu acho isso muito divino e isso é o remédio que o sexto raio tem para a gente, sabe? É o medicamento que o sexto raio nos dá. E aí a gente chega no sábado, no sétimo raio, né? O raio que todo mundo ama, o raio do amado mestre Saint-Germain, juntamente com o arcanjo Ezequiel, ou Zadkiel, o Elohim Saitur, né? E Arcturus. Então, é o raio violeta é o raio do cerimonial, é o raio da espiritualidade, é o raio do alquimista, né? A pessoa do raio violeta só precisa ter consciência disso, que ele pode tudo, desde que ele primeiro transmute toda a impureza e imperfeição que ele mesmo tem, né? Como a gente disse desde o início, tudo aquilo que o raio contém é para nós trabalharmos, desenvolvermos em nós para depois fazermos. O raio violeta, as pessoas do raio violeta, é um verdadeiro aspirador. É aquela que por onde passa, limpa. Se não tem consciência superior, trabalhada, desenvolvida, fica mesmo na faxina, sabe? De ficar ali aspirando tudo que tem pelo caminho, então onde passa mal, se sente mal, aquela coisa toda, tá? Sendo que o raio violeta mesmo é o transmutador, né? Ele mesmo tem o poder de transformar. Então, o que falta numa pessoa de raio violeta é a consciência, é procurar conhecimento, é buscar informação de como pode ser melhor em tudo isso, né? De como pode melhorar. Sim. Então, o raio violeta, o mestre amado Saint-Germain diz, as pessoas do raio violeta é um verdadeiro alquimista, pode transformar chumbo em ouro, sabe? Pode conseguir tudo o que deseja na vida, é um raio de prosperidade, é um raio de abundância, né? Todos os raios são. Então, o que nós Abundância de cura, todos são? Todos são, todos. Tanto que na cura, quando você trabalha, você estuda bastante dentro dos raios, né? Você aprende que para você curar, você usa o raio violeta, o raio verde, o raio rosa e muitas vezes o dourado. São complementos. Então, cada um atua de uma determinada maneira para que realmente restabeleça, restaure e reestruture um corpo, né? Um corpo emocional, mental, espiritual, físico, enfim.
tá? Tem essa união. Então, todos os raios têm o seu poder curador, cada um dentro daquilo que tem como talento divino, né? Já nascido e criado, veio, né? Tem essa qualidade divina dentro das matizes de todos os raios, né? Então, isso é muito importante, as pessoas tomarem ciência de que elas podem fazer verdadeiros milagres pelas próprias vidas, primeiramente, porque esse é o intuito, esse é o objetivo, né? Então, aí sim, e nunca pensar que primeiro precisa estar 100%, né? Com todas as qualidades divinas desenvolvidas para servir. Não. A partir do momento que você já está pronto, as coisas começam a aparecer, bater na sua porta. Então, não é hora mais de você falar assim, eu? Imagina, né? Não sou eu, não, posso não. Ao contrário, então é uma questão de confiança, de autoconfiança, né? Trabalhar isso em si mesmo, tá? Porque os raios estão aí todos os dias, incansavelmente, os responsáveis por cada raio estão aí para nos dar essas bênçãos, sabe? Nos suprir com essas qualidades divinas, e cabe lembrar também que todas as virtudes e qualidades divinas das quais nós estamos falando são as qualidades do próprio Deus, do Eterno. Então, não podemos esquecer desse detalhe, lembrando que somos filhos de Deus, somos sua imagem e sua semelhança. Se assim somos, possuímos, temos, né? Então, quando nós passamos a ter essa consciência, a gente passa a trabalhar diferente, né? Porque está tudo aqui. Para que Nossa, eu tenha... eu tô encantada com essa aula que você deu para gente agora. Nossa, agradecida. muito lindo! E sabe o que eu estava pensando, assim, de tudo que você falou, na verdade, a gente tem o nosso raio, né, de missão, mas, assim, por exemplo, todo mundo tem um pouquinho de cada raio, ou De estou cada falando raio. besteira? Não, é assim. Então, não é porque você é do primeiro raio que você não tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não, sabe por Uhum. quê? Nós temos um raio de alma, tá? Que isso, toda essa informação vocês podem obter aqui, ó, no Poder dos Raios. Tem toda a informação aqui. Aqui você vai Depois a saber o gente seu... vai te pedir uma foto dele e a gente vai colocar para o pessoal conhecer e a gente vai indicar a Só Florais que tem esse seu livro para venda, com preço, tudo Ah, direitinho. A gente legal. vai colocar. Maravilha, maravilha. Porque não só neste livro tem acima do sétimo raio, então agora as pessoas que dá até os 7 raios, perfeito, mas que nem pessoas do 8º raio, 9º raio, 10º raio, 11º raio, 12º raio, tá tudo aqui a informação. Vou ter que fazer Assim outro como trabalho em cima desse livro. sim, Mais e frequências em cima desse livro. tem tudo aqui, exatamente. Então, tudo que você vai obter, né, dos raios a qual você pertence, porque aqui já parte para a parte superior nossa. E aqui tem a revelação de qual é o teu raio de alma, é o teu triângulo cósmico, por isso que o nome é, ó, o poder dos 12 raios e o seu triângulo cósmico de missão. Aí que a pessoa passa a entender, puxa, eu não tenho só um raio, não, e não mesmo, nós temos todos os raios latentes em nós, mas estamos aqui de volta nessa encarnação para fazer alguns reparos, entendeu? Para que a gente possa fazer as reparações
de coisas que ficaram lá penduradas na caderneta, né? De coisas que a gente deixou lá de Ó, já vou cumprir. pedir aqui autorização para fazer um trabalho em cima desse livro. Posso? Pode, claro. Aí a gente vai ter que marcar outra vez para você vir e dar mais aula para a gente, porque eu fiquei encantada. Porque, Que assim, bom, fico tem tanta feliz. riqueza de informação, né? Porque às vezes a Sim. pessoa só quer saber qual é o raio e pronto, acabou. Né? Na verdade, o que você explicou faz muito sentido para cada pessoa que Sim. tem aquele raio correspondente, aquele arcanjo também, né? Os cristais que a gente colocou também ali, Sim. qual o cristal correspondente. Então, assim, no meu caso, pelo menos no meu, é, faz sentido muita coisa do que eu já vivi até hoje, o que eu encontrei ali. Por isso que eu gostei muito do livro, né? Então, faz muito sentido os cristais, faz muito sentido o arcanjo, né? Então, assim, isso é muito legal. E até o dia. Então, assim, uma pergunta, por exemplo, alguém que se identifica muito com a quarta-feira, por exemplo, o raio, o quarto, Quarto. quarto, Raio né? branco. Raio E branco. aí, essa pessoa pode fazer uma conexão com o mestre daquele dia ou de qualquer outro dia que não seja a missão dessa pessoa? Pode, Sim, tranquilamente. né? Sim, para você ter uma ideia, né? O quarto raio, por exemplo, o complemento divino dele é o raio azul. Só que o quarto raio, ele vibra na frequência dos 7 raios. É o arco-íris, todas as cores. Então, Sim. por isso que as pessoas do quarto raio sentem-se, como eu posso te dizer, um pouco que sobrecarregada. Parece que, sabe, todos os deveres e obrigações acabam caindo sobre ela. Inclusive dentro da família, ela acaba falando, meu Deus, por que eu, né? Tudo comigo, tem que ser eu. Então, é mais ou menos por isso. Então, a mesma coisa numa sociedade, se ela é sócio numa empresa, ela vai ver que ela acaba tendo que ser mais responsável, assumir mais a responsabilidade por conta disso, porque ela possui todas as qualidades divinas necessárias dos 7 raios. Então, mas independente do raio ao qual você pertence, você pode e deve se conectar. Tanto que a gente agora lançou o livro Decretos, o nosso livro Você de tem aí decretos, para mostrar? esse aqui, ó. Tá. Lançamos agora em dezembro. Por quê? Porque é uma forma das pessoas agora, quando elas sabem o raio cósmico de visão, ela tem todo o trabalho de cada raio para executar. Então, ela não é só, porque o correto, os mestres nos ensinam que, assim, nós somos regidos por um determinado chakra, tá? Cada raio é Uhum. regido por um chakra. Sim. Mas é claro que não é para a gente desenvolver só o nosso chakra correspondente ao nosso raio. Precisamos estar alinhados com os 7 chakras, os Uhum. 7 raios. Então, é aí que entra a nossa conexão, de domingo a domingo. No domingo, eu me conecto e faço os decretos do raio azul. Na segunda, eu me conecto e faço os decretos do raio amarelo. Na terça, o raio rosa. Na quarta, o raio branco. Na quinta, o raio verde. Na sexta, o raio ouro rubi, no sábado o raio violeta, domingo eu começo tudo de novo. Então, ou seja, na medida que eu vou fazendo isso, eu vou me equilibrando. Uhum. Todos os 7 chakras, 7 raios, 7 do corpo causal. Vocês conhecem a imagem do eu divino, né? Uhum. Então, essa imagem do eu divino que os mestres passaram é justamente para a gente ter uma noção
aonde nós nos encontramos. Se você observar, é que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Eu tenho mais em branco e preto no livro das crianças, que tem um livrinho de criança também aqui, viu? Nós Ah, é? somos a paz. Que aqui tem toda a história dos anjos arcanjos, né? E justamente para pintar, para as crianças pintar a Depois você imagem do passa eu todos os divino. livros para a gente. Eu acho que você já tinha me passado pelo WhatsApp, né? E aí a Aham, gente coloca para o pessoal conhecer tá. também. Olha, vê se consegue ver a imagem do eu divino. Embora foi feito para criança, dá para ver, Dá, mais ou menos. Então, dá. aqui embaixo estamos nós. E aqui embaixo é justamente o pilar violeta, onde todo ser humano está quando faz a conexão com o eu sou, o poder divino do eu sou. Então, olha só que maravilhoso a estrutura da qual nós fomos criados. Então, Uhum. nós permanecemos, né, na chama violeta, que é justamente para a gente poder ir ali transmutando, transmutando, não deixando acumular mais karma. Um dos cuidados que nós precisamos ter daqui para frente, desde o ano 2000, é não ficar criando mais karma, porque nós estamos sendo libertos do karma que a gente trouxe, do karma existente no planeta, e não podemos ficar fabricando mais aí. Por isso, o despertar da consciência superior. Como diz o mestre Serapis Bey, rompei as fronteiras de vossa consciência e deixe entrar a luz, né? Para que a gente possa contribuir com o mundo, com o planeta agora. É hora de contribuição, não é hora mais de ficar sujando, sabe? E nem trabalhando, limpando karma ou fazendo mais karma. Não, é hora completamente outra agora de todos nós. Então, na medida que nós tomamos essa consciência, a gente consegue fazer isso. E o ideal é isso. Trabalhar todos os Independente, raios, é né? trabalhar todos os raios. É, E porque o como que eu que eu fiz? coloquei, e como eu Desculpa. coloquei de exemplo, cada raio também tem uma profissão direcionada, indicada. Profissões, não é só uma, né? Mas Sim. uma que mais se destaca. Mas, então, suponhamos, né? Eu sou do oitavo raio. De repente, eu não seria uma sacerdotisa, uma líder, né, espiritual. Não seria uma escritora. Vamos supor que eu tenha escolhido minha profissão em ser, sei lá, trabalhar na casa, trabalhar de limpeza, sabe? Não Uhum. é por isso que eu não tenho o amparo do meu raio, e aí eu vou ter o amparo o quê? Do raio da limpeza, né? No caso, o quarto raio, o raio violeta, pode ser, entendeu? Porque eu escolhi essa profissão, eu vou ter o amparo do raio violeta e do raio branco, porque eu escolhi limpar, eu escolhi purificar as coisas, entendeu? As casas, os lugares, né? Olha que lindo, Sim. não é? Os coletores, os nossos amados coletores do lixo, eles escolheram a pureza, percebe? A limpeza. Eles, mesmo que ele tenha o raio de emissão azul, né? Vieram para trabalhar o raio de... mas eles são abençoados e protegidos pelo raio branco. Você entendeu? Então é Sim. muito lindo isso, né? Sim. Só que é lógico, precisa de consciência, né? As pessoas precisam realmente se dar essa oportunidade. E, lógico, eu só tenho oportunidade de falar como estou falando agora, ou em palestra, ou, né, assim, Sim. porque são coisas que não Sim, foi mas possível, né? Se fosse colocar tudo no encantador livro, esse assunto. tinha dessa É porque vida. assim, por isso que eu falei, não, a gente vai fazer esse trabalho que assim é pequenininho, mas que vai de certa forma ajudar. Então, assim, essa explicação que você deu, então para quem quiser fazer um trabalho com todos os raios, pode escolher lá o raio de segunda, de domingo, começa em domingo, né, que é o primeiro, e Isso, faz a semana inteira. Então, cada dia escuta uma frequência e aí vai exatamente. fazer o trabalho de todos os raios, não é isso? Só tem a ganhar. Quem faz isso, né? Que, assim, antigamente, antes no caso de 2020,
E a gente fazia, era aberto ao público, né? E eu fazia mensal. Então, as pessoas vinham e ali ela descobria, né, que Harry tinha uma postilhinha de decretos que eu dava para todo mundo responsável por aquele raio, entendeu? Para que as Sim. pessoas pudessem ir para casa e continuar o trabalho. Porque todos os meses abre um foco de luz de cada mestre. Tem os mestres que têm isso ainda, que as pessoas não conhecem e não sabem. Uhum. Está no próximo livro, se Deus quiser, o Portal Já dos Mestres, queremos. que é justamente o todo, porque nos mestres, né, a gente procurou colocar um pouquinho no livro, mas não deu para colocar tudo, que é os templos dos mestres ascensos, a localidade e tudo mais. E cada mês tem um, dois, às vezes três mestres regendo o mês. Entendeu? Então, eu fazia esse trabalho aberto ao público para as pessoas tomarem ciência e poder manter um trabalho, uma vigília, sabe? Então, é Sim. onde que eu dava, né, para cada pessoa responsável por aquele raio, eu dava apostilinha com os decretos para ela manter, entendeu? Durante aquele mês, o trabalho para ajudar os mestres ascensos nos ajudar, entendeu? Porque é Lindo. isso que a gente precisa, né? Nós precisamos entender, tipo, bata e a porta vos será aberta. Busque e ache, certo? Então, nós precisamos entender que não é ficar pedindo, só no pedir. Nós precisamos ter essa consciência que até mesmo o Eterno, para ele nos dar aquilo que a gente está pedindo, precisa de nós. Sim. Precisa que nós Ação, né? isso, que nós sejamos o canal, entendeu? Não tem como ele materializar, sabe? Pô, você quer um carro, sabe? E fica lá olhando, rezando, eu quero um carro, vou rezar para ter um carro, sabe? Não é assim que Sim. funciona, né? Tem todo um processo, um trabalho que precisa ser desenvolvido por nós próprios, para aquilo vir até nós, né? Então, Nossa, por aí. É por aí. maravilhoso, maravilhoso. É, tenho certeza que o pessoal vai amar esse bate-papo aqui, essa aula que você deu para gente, né? E já vão pedir para você voltar, porque vai ter um monte de pergunta, um monte de coisa boa para você trazer para gente. E a gente já tinha conversado, né, que o seu marido Sim, também trabalha com sim, terapia, né? Então, sim. a gente já agenda para É, vocês os marcarem decretos, logo. o livro de decretos já é de nós dois, o Nós Somos a Paz, né? O livro de crianças já é nosso, No Coração de Coelhinho, onde nasce a compaixão, o Healing de Luz, a cura pela natureza, Oráculo de Conin, esse é o oráculo, né? Tem as pérolas, às vezes, para se trabalhar. Então, todos os livros que a gente já vem trabalhando, né? Junto, desenvolvendo junto, e fora todos os outros trabalhos, né? Com certeza a gente vai divulgar tudo isso, porque é muita riqueza de conteúdo. Tenho certeza que o pessoal vai amar e vai querer que você volte logo aqui. Eu já quero. Com toda Eu já certeza. tenho seu WhatsApp, então eu posso tirar uma casquinha antes, né? Fico grata por isso. Ai, Nossa, eu gratidão. Muito bom, amei, amei. Que segunda-feira muito bom. maravilhosa. Que bom. Que raio amarelo maravilhoso hoje. É, o da iluminação, né? Da sabedoria divina. Deu Isso. certinho. Olha, já tem uma hora que a gente está aqui, mais de uma hora, né? Sério? Isso. Uma hora. E a gente ficaria aqui a noite toda, mas infelizmente a gente tem que terminar, né? Sim, com certeza. Mas, Respeitar, né? olha, muita gratidão por essa aula linda. Eu amei, assim, é muito bom te ouvir, né? Ouvir a maneira como você coloca para a gente, assim, fica tão fácil, né, de entender. E tenho Sim, certeza que o que pessoal vai bom. gostar muito.
Que bom, eu é que agradeço, né, a você, a Caco, a Ninete, né? Espero ter a oportunidade de conhecê-las ainda mais Sim, Sim, você está profundamente. pertinho delas, né? Está mais longe de é mim. Mas verdade, com sim. certeza vai chegar o dia. Ah, com Com certeza. certeza, né? Ah, Então, a minha gratidão, meu amor, minhas Nós que bênçãos, agradecemos. O seu tá? De carinho, coração pela gentileza. oportunidade. Imagina, a gente que agradece, tá bom? Olha, um beijo e até a Beijo grande no próxima. coração de cada uma. Até. Gratidão. até. Beijo.